Então, bom dia a vocês, damos boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Versati, eu sou assistente do Núcleo de Cursos e Palestras, núcleo coordenado pela Ana Cristina Montella, que nos acompanha aqui hoje. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, visto um macacão branco. Essa atividade, ela integra o Plano Anual Casa Museu Emma Klabin Digital 2024, contemplado pelo Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, o PROMAC, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e patrocinado pelas empresas Mersch e Marsh McLennan. Aproveito para agradecer também James Ramos e o Guilherme Andrade, que serão os nossos intérpretes de Libras hoje. Nesse ano, o tema curatorial da Casa Museu Emma Klabin é Novo Mundo, Territórios e Identidades. Por meio desse eixo, a nossa programação visa reavaliar os conceitos sobre o continente africano, buscando novas leituras e perspectivas sobre a sua geografia, suas populações e suas diversas manifestações culturais. É nesse contexto que se insere a palestra de hoje, Arte Rupestre, Diálogos entre Paisagens e Memórias. Aproveito também para agradecer a presença de vocês e apresentar a nossa palestrante. Carolina Guedes é doutora em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia, o MAI USP, possui experiência em pesquisas no campo de arte rupestre, arqueologia pré-colonial, paleolítica e mediterrânea. Desenvolve pesquisas com o uso da fotogrametria, modelados 3D, reconstrução e restauro virtual, ilustração arqueológica e métodos de registros de campo. Docente na Universidade Metropolitana de Santos, Unimes, onde coordena o Laboratório de Arqueologia Digital, LADGE Unimes. Carol, uma alegria te receber aqui hoje, a gente está muito feliz. A palavra é tua, obrigada. Bom dia, obrigada. Eu queria antes agradecer ao convite, a Cris, a Lívia e a Cíntia, que entrou em contato comigo, colega arqueóloga, a Cíntia. Agradecer a toda ao Museu Casa Emma Klabin, principalmente aqui a vocês que estão presentes no sábado de manhã, para ouvir um pouquinho essa conversa, esse diálogo sobre paisagens e arte rupestre, que tem tudo a ver, né? Bom, eu sou arqueóloga, como a Lívia comentou, e eu vou tentar mudar um pouquinho a chave e não ficar muito na ciência pesada, uma boa ciência, mas ciência pesada da arqueologia, e falar um pouco sobre esses usos, formações e transformações da paisagem antes desse momento que a gente chama de contato, né? Antes desse momento da chegada desses povos europeus no Brasil, e como que os povos originários, os povos que aqui já estavam, moldaram e organizaram essas paisagens. Quando a gente fala de arte rupestre, a gente pensa nessas intervenções nas rochas, mas quando a gente começa a sistematizar dentro da arqueologia, a gente tem algumas diferenças, arte rupestre, arte paleolítica, arte parietal, que definem espaços muito específicos. Então, a arte parietal, por exemplo, é quando a gente fala aquela arte da Europa, Lascaux, Chauvet, Santander, Altamira e tudo mais. Quando a gente fala dessas artes que estão mais ao ar livre, que o sol bate nas rochas, é arte rupestre. É simplesmente termos, né? De formas que a gente organiza e sistematiza os nossos conceitos, né? Então, eu vou mostrar para vocês um pouco do panorama dessa arte no Brasil. Eu, particularmente, trabalhei no meu doutorado no Mato Grosso, né, nas artes rupestres no Mato Grosso. Mas eu vou mostrar um pouco de cada região e, no final, a gente vai ver como é interessante essa organização desses territórios pintados, né, gravados nas rochas e como que ele se organizou por todo um território gigantesco, que é o território do Brasil, tá? O professor Eduardo Góes Neves, professor do MAI, da USP, trabalha com a região da Amazônia. Ele diz, quando ele está falando sobre a Amazônia, eles entenderam nas pesquisas que a Amazônia não é prístina, ou seja, a gente fala, nossa, lugares intocados, nunca antes atingidos pelos humanos. Isso não existe efetivamente, porque esse território da Amazônia que a gente conheceu, enfim, que os colonos europeus conheceram com a chegada aqui, já tinha sido modificado e manejado pelos povos originários. Eles já estavam aqui
há muito tempo, desde o início da colonização do território brasileiro e mesmo de toda a América, as Américas, né? Então, o que a gente conhece desde aquele momento já tinha sido modificado por esses povos, de uma maneira ou de outra. Então, árvores manejadas, o cacau, o milho, o açaí, esses elementos todos existem porque eles selecionaram. Então, é o que a gente tem hoje porque eles transformaram esses espaços. E a gente pode pensar um pouco num todo mais de território brasileiro, como esses espaços foram realmente construídos, né? Eles não são inteiramente naturais, mas eles têm elementos importantes de escolhas culturais, né, que foram trazidos por esses povos que, enfim, já estavam aqui há milhares de anos, 10 mil anos, 12 mil anos, tá? Bom, então alguns exemplos de paisagens bem características, né, do Brasil, Minas Gerais, antes Amazônia, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Florianópolis, Santa Catarina. Então, uma ideia que são elementos, espaços intocados e que, na realidade, existe já transformações importantes, né? Quando a gente pensa numa arqueologia, a gente está falando da ciência, arqueologia, a gente pensa numa materialidade, né? O que as pessoas, os povos, enfim, modificaram da natureza e transformaram em cultura. Quando a gente pensa em modificação, a gente pensa que, por exemplo, um paredão rochoso, alguma parte foi retirada ou algum pigmento foi inserido, a gente efetivamente modificou materialmente aquele espaço. Mas existe também um ramo da arqueologia, alguns pesquisadores, algumas pesquisadoras, que trabalham com uma questão mais mental dessa modificação. Então, eu, como parte de um grupo cultural, por exemplo, acredito que esses matacões aqui, esses afloramentos, significam alguma coisa X, ou uma deusa, ou sei lá, um espírito protetor do nosso grupo. A gente mentalmente mudou esse espaço, ainda que materialmente esse espaço não tenha sido modificado, né? A gente, como arqueologia, no método arqueológico, a gente não tem como demonstrar essa transformação, mas etnograficamente a gente tem, conversando efetivamente com as pessoas, entendendo o que eles acham, o que eles sentem, como que eles vivem, e elas vivem e experimentam esses espaços, tá? Então tem essas duas perspectivas. É claro que a perspectiva da arqueologia precisa trabalhar com a materialidade, porque é justamente o dado que a gente usa para conseguir entender esses comportamentos de todos esses povos que viveram e ainda vivem, né? A gente trabalha com arqueologia do contemporâneo, a gente pode trabalhar com uma arqueologia dessa sala, por exemplo, porque a gente tem uma materialidade e tem um uso de significados, tá? Bom, antes de eu mostrar para vocês essas áreas rupestres, as especificidades de cada lugar, eu queria trabalhar um pouco sobre o que é arte rupestre, né? Porque a gente tem essa disciplina na arqueologia, que a gente dá o nome de arte rupestre. Eu, particularmente, trabalho também com o conceito de comportamento simbólico, porque abrange mais todas essas formas de comportamento, não só o que foi pintado nas rochas, mas a produção de estatuetas, por exemplo, plaquetas pintadas e todos esses outros espaços de comportamentos simbólicos que a gente precisa de chaves, de códigos para entender, para decifrar. Muitos arqueólogos e arqueólogas que trabalham com arte rupestre abandonaram o termo arte, tá? Justamente para sair um pouco, para evitar um pouco ficar deslocado cronologicamente de um conceito muito usado atualmente e como que era feito, enfim, como que era experienciado e vivido esses espaços, né? Por exemplo, saindo dessa questão de arte, indo para o Mediterrâneo, hoje a gente vê em muitos museus de arte vasos cerâmicos gregos, né? Vasos cerâmicos de figuras vermelhas, de figuras negras, e muitos deles estão em salas de arte. Mas esses vasos, na época, na Grécia clássica do século V, nunca foi entendido como obra de arte. Eles eram objetos utilitários, né? Utilizavam para, enfim, carregar água, óleo, vinho e etc, né? Mas hoje eles se transformaram e foram repensados como objetos de arte. Então, justamente dentro do contexto da arte rupestre, muitos evitam. Eu não evito. Por quê?
Porque, na minha concepção, eu gosto muito de trabalhar com elementos mais contemporâneos. Sendo arqueóloga, eu não fico muito presa apenas a um passado, tentar entender como que foi o passado, mas como que hoje a gente, no presente, entende aqueles comportamentos que foram gerados no passado a partir da nossa perspectiva atual, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com questões corriqueiras, enfim, contemporâneas, e eu trabalho bastante com questão de arte urbana, tanto que eu fiz esse slide para vocês, e o conceito de arte contemporânea, tá? Arte moderna e contemporânea é uma arte conceitual, tá? Que para mim cabe bastante nessa minha perspectiva que eu tenho sobre o que é um sítio arqueológico, um espaço criado com pinturas e gravuras, tá? Essa parte que eu vou falar aqui para vocês sobre arte conceitual, eu gostaria de agradecer ao professor Rafael Vogt, da EBAC, que eu fiz um curso online com ele, então ele me inspirou muito para pensar nesses elementos que eu venho pensando, tá? Bom, é claro, se a gente vai buscar definições de arte, a gente vai encontrar diversas, né? A arte justamente, eu acho que para mim é muito maravilhosa justamente porque ela cabe muitas definições, né? Eu fui lapidando diversas dessas definições e trouxe para vocês alguns elementos que para mim combinam muito para a gente entender aqueles espaços criados no passado, nesse caso do sítio rupestre, no passado pelo menos de 2.000 anos para trás, tá? De 2 a 8.000 anos mais ou menos, aqui no Brasil, tá? Então, a arte é um processo coletivo, então, você faz arte só para você, é uma arte que não existe para o mundo, existe só para você. Então, é um processo necessariamente coletivo. Se não for aberto a um público comum, não é arte, e é um ato criativo que tem um impacto e uma legibilidade pelo público, tá? Esses 3 elementos cabem muito na nossa concepção de arte rupestre, porque são artes, principalmente quando a gente pensa, como eu falei, nos sítios rupestres, que são em áreas abertas, que bate o sol, as pessoas vêm. As pessoas estão passando, olham para o lado e vêm, diferentemente daquelas artes que estão nas grutas, escondidas, que você tem que saber que elas estão lá. Você tem que entrar com uma iluminação artificial e descobrir, né? Mas a arte rupestre, você está andando, fazendo uma caminhada no meio do cerrado, você olha para o lado e você consegue observar. Então, é para marcar, é para ser vista. Agora, é para ser entendida somente por aqueles que têm a chave para compreender. Então, a gente não entende, porque a gente não tem mais a chave. Mas quem construiu, e claro que entendia, dentro desse espaço cultural, todo mundo entendia os signos, os códigos que eles estavam transmitindo. Tá? Então, espaços de comunicação gráfica visual. Tá? E hoje a gente perdeu, né, essa chave para identificar. Bom, então a gente trabalha com conceituação, abstração e representação. Conceituação, trouxe, né, a obra extremamente famosa do Marcel Duchamp, que que inaugura essa perspectiva de uma arte conceitual, que o objeto ready-made talvez seja feio, todo mundo estranha, mas o conceito por trás disso é extremamente rico, né? A questão do próprio título da obra, do que ele significa e de onde essa obra foi instalada num momento muito particular que as obras eram vistas, as obras de arte eram vistas como obras de representações realistas, perfeitas, maravilhosas, e de repente ele subverte isso tudo. Então, não muito a forma, mas o conceito. Isso sempre pensando com uma ligação com a arte rupestre. Tá? O conceito por trás, principalmente quando a gente trabalha não com formas humanas e animais, mas com formas geométricas. Tem um conceito, porque aquela forma a gente sabe identificar a forma, redondo, quadrado, tracejado, mas e o que aquilo significa? Qual que é o conceito? Tá? Outra abstração. A arte rupestre e a arte paleolítica também, mas a arte rupestre nesse nosso caso, é abstração total. Mesmo quando a gente observa representações de figurações humanas, animais, vegetação, aquela vegetação, eu vou mostrar para vocês umas imagens do Piauí, da Serra da Capivara. A gente vê claramente árvores ou palmeirinhas, alguma coisa. A gente sabe que são árvores ou palmeirinhas, uma vegetação. Mas aquilo significa árvore? Ou será que aquilo significa uma outra coisa? A gente vê toda uma narrativa de uma cena com várias figurinhas humanas em volta dessa árvore.
São figuras humanas em volta da árvore. Mas o que significava para aqueles povos? Que narrativa era aquela? Certamente teve uma narrativa. A gente não sabe qual é, então a gente tira essa ânsia de querer entender o significado, mas entende essas formas, esses estilos, essas técnicas. Tá? Então, abstração total, eu trouxe essa outra obra, um carvalho, que o artista transforma um copo de água em um carvalho. Né? Nesta obra, este copo de água é um carvalho, e não é um copo de água, é um carvalho. E é pura abstração, porque é um copo de água, mas não é um copo de água, é um carvalho, porque ele que está falando, porque ele que inventou. Então, a partir do momento que a gente concorda, como grupo, né, como comunidade, que isso é um carvalho, ou é uma bicicleta, ou é não sei o quê, ou é um símbolo religioso, para a gente isso faz sentido. Então, para a gente é a nossa verdade. Mas é abstração pura, porque a forma é outra coisa, né? Então, nessa exposição, ele traz o copo de água, deixa eu só voltar lá, o copo de água e uma descrição aqui. Então, o copo de água e a descrição é uma entrevista que ele faz com ele mesmo, explicando como que ele transformou o copo de água num carvalho. Né? E ele, como repórter, pergunta, mas todo copo de água é um carvalho? Mas ele fala, não, esse é um carvalho, os outros copos de água são copos de água, porque eu não transformei num carvalho. Né? Então, a arte rupestre é isso, abstração pura, né? Através de formas elaboradas nas paredes. E, por fim, representação. E aí eu trouxe essas duas obras do Joseph Kosuth, que são 3 representações de cadeira. Né? No caso aqui, efetivamente, nós aqui estamos olhando para 3 representações de cadeira. Né? Uma cadeira que estava no museu, uma foto da cadeira e uma descrição do dicionário da cadeira. A gente lá no museu, na verdade tem vários museus, né? E não só cadeira, como a Faju, como como várias outras coisas. A gente vê uma cadeira, efetivamente, né? Isso é uma cadeira, não é a representação de uma cadeira. A representação da cadeira e a descrição da cadeira. Então, são 3 formas de representação. Essa cadeira, no caso, representa uma cadeira, mas a palmeirinha que eu falei, a árvore que eu comentei, está representando uma árvore mesmo? Aqueles bisontes, cavalos, mamutes do Paleolítico, lá de Lascaux, representam efetivamente um cavalo ou será que representa uma ideia, né? Um conhecimento em comum da comunidade? Tá? A gente não sabe, no caso. A gente tem lugares que a gente efetivamente consegue saber, porque, por exemplo, na Austrália, a gente tem uma história de longa duração dos aborígenes que nos contam e ainda estão produzindo essas artes, então eles falam, essa é a deusa X, esses são os semideuses Y e tudo mais. África do Sul, igual. Mas no resto das áreas rupestres, das áreas de arte paleolítica, não. A gente consegue entender a forma, porém não o conteúdo. Tá? Bom, entrar um pouquinho, então, vou mostrar para vocês um pouquinho essa variabilidade das artes rupestres pelo Brasil. Então, vou um pouquinho, desde a Amazônia, a gente vai viajando até Santa Catarina. Tá? Os povos da Amazônia, na floresta tropical, um pouquinho de paisagem. Como eu falei, a paisagem é totalmente indissociada dos sítios rupestres, totalmente indissociada de todos os nossos comportamentos humanos. A gente está inserido dentro de uma paisagem urbana. Os sítios arqueológicos que a gente encontra material embaixo da terra estão dentro de uma paisagem. E os sítios rupestres, claro, também, só que a gente não consegue tirar eles dessa paisagem para estudar no laboratório, pensando no método da arqueologia. Quando a gente escava, a gente vai tirar todo aquele material lá, vai guardar em saquinho e vai levar para o laboratório, né? O sítio rupestre não, a gente vai carregar a parede, né, para o laboratório. Então, eles ficam lá, eles são grudados, eles são absolutamente indissociados daquele espaço. Então, uma vez que eles foram pintados lá, estão pintados para sempre. Eles podem sumir, podem degradar, aqueles matacões podem ser quebrados para serem usados como, sei lá, piso, etc., mas dentro das condições ideais de conservação, eles vão ficar lá para a eternidade. Lascaux tem 18 mil anos, Chauvet tem 35 mil anos, tem sítios na Austrália com 65 mil anos. Aqui no Brasil, a gente tem sítios de 9 mil anos. Está tudo ainda lá, exatamente no lugar. Aquelas pinturas, aquelas gravuras estão exatamente no lugar onde eles foram feitos, essas pinturas, essas gravuras foram feitas. E as pessoas mudaram, os espaços mudaram, o contorno mudou, mas esses elementos permaneceram. A gente perdeu essa memória, a gente não tem mais esse conhecimento. Mas a gente tem
essas formas, essas técnicas, esses temas, esses estilos, e dentro da prática arqueológica a gente consegue pensar sobre comportamentos, deslocamentos, ocupação de espaço, transformação de paisagem e assim por diante, tá? Bom, então, relembrando um pouquinho de fauna e flora amazônica e a nossa arte, tá? Aqui, esses desenhozinhos é uma cópia dessas pinturas rupestres. Então, nós, como pesquisadoras, quem fez essas pesquisas no Pará foi a professora Edith Pereira. Então, a gente fica lá no sítio, copia direitinho, organizado, tudo mais, copia aquelas representações, porque a gente não consegue tirar, a gente tem que tirar de alguma forma. E aí começa a trabalhar dessa forma, tá? De maneira geral, a gente vê esses elementozinhos que dão muita ideia clara para a gente, que são representações de figuras humanas, que sejam seres humanos, não sei, podem ser seres imaginários, extraordinários, mitológicos, mas a gente vê com a nossa cabeça de Homo sapiens sapiens, a gente consegue identificar formas, mesmo essa, de seres humanos. Aqui, muito mais claro, sempre simétrico, né? Tem cara para cima, carinha para baixo, mas a gente sempre consegue identificar esse elemento antropomórfico, né? Ou formas de animais zoomórficos, tá? Então, nessa região da Amazônia, a gente vê esse estilo bastante claro, com essas carinhas com olhos grandes, arregalados. A Edith Pereira diz que nas margens do rio Cumna, Puri Negro, essas figuras são raiadas, né? Tem esses raios, e quando a gente vai seguindo um pouquinho mais, começa a aparecer essas cabeças pintadas, normalmente de vermelho. O vermelho é o pigmento mais utilizado, que é o hidróxido de ferro, que é a hematita. Tanto aqui quanto qualquer outro contexto rupestre. Tem outras colorações, amarelo, preto também, mas o vermelho é o que mais foi utilizado. Até porque a acessibilidade sempre foi muito grande em qualquer lugar. Tá? Então a gente vê um estilo muito marcado dessas carinhas arredondadas. É claro que existem algumas inovações, né, como essas pedrinhas aqui, mas né, uma lógica, uma regra de composição bastante clara que se mostra aqui na Amazônia. Tá? Esses são alguns exemplos, então são exemplos desses elementos que a gente chama de unidade gráfica, de entidades gráficas. Então, figuras meio antropomorfas, né? Rosto, mãozinha, perna. Aqui pode não ser um rosto, mas a gente, com a nossa pareidolia, né, o nosso cérebro de Homo sapiens sapiens, a gente reconhece rosto. Pode não ser, né? Porque a gente não sabe, tem que perguntar para a pessoa que fez. Mas a gente não consegue não ver rosto. Ver rosto, e o resto é efetivamente, ali também ver rosto, mas o resto efetivamente são simplificações da forma humana, tá? Então, esses são elementos pintados, aqui tem outros elementos não humanizados, né? Formas mais esquemáticas, tá? Outros elementos que usam a característica do volume das paredes, das rochas, então essa carinha, entre aspas, foi pintada dentro desse nichozinho que está dentro de uma rocha, então todo esse volume desse espaço é todo utilizado para dar o significado também dessa construção desses painéis pintados. Tá? O significado não vem só dos desenhos, das pinturas, mas vem desses elementos num suporte, numa parede, num chão, numa plaqueta, onde quer que tenha sido feito. Tá? Aí eu trouxe para vocês uma coisa fora da arte rupestre, que é parte desse desenvolvimento do trabalho da Edith Pereira, que é a comparação entre cerâmica e arte rupestre. E aí ela diz que existe aí uma lógica de construção que a gente vê essa regra cultural, estética, que seja ser transferida de um suporte para o outro. Então a gente vê elementos de construção do nariz, por exemplo, que se repetem, desses olhos meio regalados, a boca. Então, são elementos estéticos que se assemelham muito, que podem nos trazer informações importantes sobre o comportamento desses grupos, as escolhas culturais, estéticas, simbólicas, enfim, de comunicação e de transmissão de ideias. Tá?
É excelente o trabalho da Edith Pereira, ela estava na minha banca de doutorado, eu acho ela maravilhosa. Piauí, talvez aqui no Brasil o lugar mais conhecido, né? É um espaço absolutamente monumental. Quem nunca foi, eu recomendo bastante ir, né? Aqui é justamente onde fica o sítio do Boqueirão da Pedra Furada. E a gente tem uma paisagem já completamente diferente, absolutamente árida hoje em dia, com esses cânions arredondados, um negócio absolutamente fabuloso e efetivamente monumental, é uma monumentalidade natural, né? Mas é uma monumentalidade bastante impressionante, tá? Um pouquinho de fauna também. Claro que eu estou mostrando isso atualmente, né? São elementos atuais. Aqui eu trouxe para vocês o limite da Serra da Capivara e alguns exemplos do que a gente chama de tradição rupestre. Para a gente conseguir trabalhar, eu digo arqueólogos, a gente precisa sistematizar os nossos dados. E aí, para entender um tipo de manifestação estética e outro, a gente dá nome. Então, a gente deu o nome de tradição. Então, uma manifestação como essa, várias pessoinhas que parecem se movimentar, né, dançar, interagir uma com a outra, chama Nordeste, essa tradição Nordeste. Essa, que é uma figurinha estática, normalmente grande, estática, absolutamente estática, que é pintada sobre as tradições anteriores, tipo essa, agreste. Aí tem tradição litorânea, tradição meridional, tradição geométrica, vários outros, né? Então, nesse espaço da Serra da Capivara, a gente vê muito dessa tradição nordeste, que é justamente o que eu falei das arvorezinhas, dos pinheirinhos e de pessoas, muitas pessoas interagindo. A gente vê claramente que elas estão interagindo. A gente não sabe o que elas estão fazendo. A gente pode chutar, a gente pode... Eu não posso, porque eu sou arqueóloga, não posso chutar, mas vocês podem, no caso, falar, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Né? Eles estão dançando, eles estão brigando, eles estão, não sei. Né? E, ao contrário dessa tradição agreste, a gente vê que ela está absolutamente estática. Né? A gente consegue ver as formas, a gente consegue ver a organização desses elementos, dessas entidades gráficas, a gente consegue ver a técnica de elaboração, ou seja, a pintura, pode ser gravura, pode ser picoteado, pode ser algumas outras técnicas, mas a gente consegue diferenciar esses dois momentos, que são duas escolhas lógicas, com regras próprias, com comportamentos próprios, que pode ter sido pelas mesmas pessoas, pelos mesmos grupos culturais ou não. Isso a gente não tem muito como saber ainda, por enquanto. Tá? E a gente tem uma dispersão regional bastante grande. Então, Piauí vem até quase norte de Minas Gerais, vai para o nordeste do Brasil. Então, é uma dispersão importante, principalmente nessa região norte e nordeste do Brasil. E aqui que eu falei, por exemplo, a gente vê claramente que é uma árvore. Né? A gente vê que as pessoas estão interagindo com essa árvore. Tem pessoa pendurada na árvore, né? Tem pessoas que estão sendo organizadas em volta desse elemento central. Né? Mal ou bem a gente tem, como eu já falei outras vezes, a gente tem um cérebro Homo sapiens sapiens que, ainda que seja super diferenciado nas culturas, né, a gente aqui pensa de uma forma muito particular, diferentemente de, sei lá, alguém no México, alguém no Japão, né? A gente tem os nossos lógicas culturais e tudo mais, só que todo mundo tem um cérebro de Homo sapiens sapiens, então a gente consegue, o nosso olho sempre é encaminhado para o elemento central da composição, e a gente entende como que esse elemento vem sendo construído a partir da construção e da inserção de outros elementos. Né? Aqui uma cena sexual, por exemplo, que não são duas cenas diferentes, tá? Eu botei junto, mas não está dentro do mesmo contexto. Então a gente vê nesse tipo de construção de um painel rupestre, de um paredão, elementos completamente únicos, diferentes daqueles que a gente viu na Amazônia. Totalmente diferente, apesar de serem figuras humanas, apesar de serem a técnica de pintura com esse pigmento vermelho. Né? Mas agora a gente está falando de outro espaço. Aqui é a mesma coisa, tá? Mas como esse recorte do painel é pouco visível, eu usei uma ferramenta que se chama Stretch, que é uma ferramenta criada pelo arqueólogo chamado John Harman, feito para trabalhar em sítio rupestre. Então, ele faz essa mudança de cores para a gente conseguir observar melhor. Tá? Então, a gente vê um monte de figurinhazinhas humanas, pequenas, um animal imenso.
E aí as explicações são em duas rotas, né? Uma, animais grandes, né, com esse tamanho tão grande em relação às figuras pequenas, será que eles estavam representando um momento que existia uma megafauna? Que existia tatu gigante, preguiça gigante, tigre dentro de sabre, ou seja, cronologicamente a gente poderia situar por volta de 13 mil anos, 12 mil anos, será que seria isso? Ou será que aí é outra linha de interpretação dos pesquisadores e das pesquisadoras lá do Piauí, que pode ser um jogo de perspectiva, né? Então, na realidade, esse animal está mais próximo da pessoa, da gente que está observando, do observador, da observadora, e essas figuras humanas estão ao fundo. Então, eles fizeram todo um trabalho com arqueologia digital também, que eles montaram a perspectiva, e que pode ser, por exemplo, uma onça normal, né, mas pós-pleistoceno, e que é um momento mais recente, então não é 13 mil, mas talvez 8 mil, 7, 5 mil anos. E, na verdade, o animal não é tão grande assim, mas, na verdade, é uma construção de perspectiva da pessoa artista, da pessoa do grupo que criou isso, né? Então, são sempre perguntas que a gente coloca e nunca respostas, no caso, né? Tá? Então, a gente vê sempre essa repetição, a gente vê claramente que tem essa lógica, essa regra de construção gráfica que constrói narrativas. A gente não consegue entender narrativa. Quando tem armas, flechazinhas voando, não sei o que, a gente fala, tá, uma situação de guerra, mas é uma guerra ritual, é uma guerra que existia normalmente, era né? Tem partes das perguntas que a gente não consegue chegar. Esse sítio eu trouxe para vocês porque eu acho ele absolutamente fascinante, porque ele tem aqui na verdade, ele é virado assim para cima, né? Eu tirei torto. Então, ali está o céu, né? Vocês estão vendo o céu ali. Então, ele tem uma forma de estratigrafia geológica que tem umas camadas que é toda feita de seixinhos rolados de rio. Tá? Aqui tem e aqui embaixo tem. E aí, tem pintura nesses seixos desse tamaninho, com pinturinhas. Na verdade, isso aqui seria desenho. Qual que é a diferença do desenho da pintura? O desenho, eles pegam a rocha e desenham. Fizeram aqui um bracinho, uma barriguinha, sei lá, parece, né? Nos seixos, diversos seixos desses sítios. Então, na verdade, não existe um tipo só de suporte que eles estão usando, mas uma variedade nesse espaço até bastante grande da Serra da Capivara. Então, essas formas e essas escolhas de uso dos espaços, de transformação dos espaços, com essas mesmas regras de composição, estilo de construção dessas figurinhas, principalmente humanas, e mais uma variedade de suporte, de sítios, de paredes bastante importante. Aí aqui eu trouxe para vocês visualizarem melhor a agreste, então são tudo figurinhas estáticas, figuras humanas estáticas com o braço para cima, completamente diferente, ainda que nos mesmos espaços, mas completamente diferente do que a outra composição, que é a tal da tradição nordeste que eu mostrei. A gente vê as pessoas andando quase praticamente, né, dançando, pulando a árvore, caindo, rindo, cantando, né? A gente começa a imaginar essas coisas. Bom, outra região importante, bom, todas elas são importantes, mas eu precisei trazer algumas, né? Minas Gerais, os povos de Luzia e as demais outras identidades. Minas Gerais, a gente tem esses ambientes kárticos e aqui, nesse tipo de formação geológica, a gente tem grutas, né? E grutas profundas. Por exemplo, no Mato Grosso, a gente não tem gruta, né? A gente não tem gruta profunda que a gente entra e não vê mais a luz. Em Minas, a gente tem aquelas maravilhosas grutas que tem muitas visitações e tudo mais, tá? Um pouco da fauna. E aí a gente vê outra história, completamente diferente. Primeiro, que agora a gente vê muitos animais sendo representados. Na verdade, a temática principal, nessa tradição que a gente chama de Planalto, viram os animais. Lá são os humanos, agora são os animais. E aqui a gente vê um realismo um pouco maior desses animais. Não é um realismo absoluto, tá? Mas é um realismo, a gente consegue ver esses servídeos, né? Todos são feitos com contorno, eles não são preenchidos, não tem uma ideia de, enfim, de volume ou de um realismo muito grande, como, por exemplo, Lascaux, mas a gente vê imagens bastante realistas. As aves, né? Outras variações de construção desses mesmos servídeos. Então, descendo aqui para Minas, a gente começa a perceber, né, essa transformação, essa outra forma de
de uso, enfim, do pensamento, das escolhas. A gente, pensando em animais mais realistas, a gente vê que existe uma observação atenta dos grupos humanos ao seu meio ambiente. Eu estou observando esse animal, estou vendo que o galho sai daqui, da cabeça, o chifre, não sei o que, ele se comporta assim, porque nas outros exemplos que eu mostrei, a gente consegue identificar que são mamíferos, que são quadrúpedes, que são aves, mas esquemáticas, né? Qual? Né? É um cervídeo, é um quê? É uma onça, às vezes a gente não consegue diferenciar nem onça de cervídeo, mas aqui a gente sabe que não é onça, a gente sabe que é um cervídeo. Então, outra perspectiva, outra narrativa do povo, outra prática cultural, outra lógica, outra organização, outras regras, outros significados, é claro. Tá? É a mesma época? Então, a diferença de... Isso que é o principal problema, porque a gente não tem muita informação sobre a datação desses sítios, porque a maioria deles, como foi feita com pigmento mineral, a gente não tem muito como datar. Então, a gente não sabe responder essas perguntas. Pode ser. O que a gente sabe é que tudo é de 10 mil anos para cá. Né? A gente sabe que, a princípio, até hoje a gente não conseguiu comprovar que essas pinturas são mais antigas que 10 mil anos. E isso acontece em arte rupestre espalhada pelo mundo inteiro. Até o momento, tem exceção de uma ou outra, mas até o momento todas elas são de 10, 9 mil anos para cá. Pode ser mais ou menos o mesmo momento, mas a gente não tem muito como afirmar, porque a gente não tem como datar, pegar o pigmento e datar. Mas, enfim, é um momento bastante amplo, né? Uma cronologia bastante ampla. Então, aqui, uns outros detalhes. Então, isso que eu falo que são os estudos dos arqueólogos e das arqueólogas, que vieram para campo, viram isso e representaram isso. Então, para a gente conseguir ver melhor. Tá? Outros exemplos, peixes, bem realistas também, a gente não sabe qual peixe é, mas enfim, peixes, uma construção, bom, isso aqui um pouquinho mais esquemático, mas uma construção muito organizada, com regras e gestos muito precisos, tá? Aqui também, em Minas Gerais, uma tradição que eu acho muito interessante, essa tradição São Francisco, que é praticamente inteiro de geometria, a gente quase não vê figuração, né, registros figurativos, ou seja, pessoas, animais e árvores. Aqui a gente já vê o uso de outras cores, então bicromia, policromia, que é raro na maioria das regiões rupestres do mundo. Normalmente eles são ou monocrômicos ou bicrômicos, mas não é difícil ter mais do que isso. E são figuras geométricas que não são nem um pouco simples, né? Não é um traço, um círculo, é uma coisa totalmente construída, elaborada, pensada e organizada. E nesse caso, dessa tradição específica, nenhuma entidade gráfica se sobrepõe à outra. Ela pode encostar, mas não fica uma em cima da outra. Então, é uma regra de construção dessa tradição. Na tradição que a gente chamou de São Francisco, elas nunca ficam uma em cima da outra. Regra, é proibida. Para que a gente, nessa tradição, é proibido, não pode. Só que outras tradições são inseridas por cima. Aí tem. Então, esses pretinhos aqui, que são animais, foi pintado por cima dessa primeira. A gente consegue entender o momento cronológico anterior, que é essa, e posterior, que é essa. Quanto tempo depois, eu não sei. A gente não sabe se foram 2 minutos ou 2.000 anos. A gente sabe que uma foi antes, outra foi depois. Tá? Mas essa nunca sobrepõe. Então, a gente vê claramente, regra cultural, não pode, ponto, acabou. Assim, né? Você vai ser expulso se fizer. Aqui mesmo, junto daquela mesma tradição, isso que eu falei que é picoteado, vocês conseguem ver claros e cinzas e vermelhos. Né? Esses cinzas são animais, são esses animais aqui, que foram construídos através do picoteamento. Uma rocha bateu na parede, assim, até formar essas formas, né? Essas formas animais. Então, são outras tradições, que aí tem a unidade estilística piolho do urubu, tem vários outros nomes que foram dados ao longo das pesquisas arqueológicas e que sobrepõem e ocupam esse mesmo espaço, principalmente quando a gente está falando de Minas Gerais. Tá? Então, não é que uma tradição ocupa uma região e aí outra região é com outra tradição. Na verdade, a gente tenta organizar
dando nome, mas as pessoas são móveis. O que não é móvel é o afloramento, né? A gente pintou na parede, ficou lá imóvel para sempre, mas as pessoas se movimentam e as ideias se movimentam junto com elas, tá? Então, essas que são as tradições que ficam sobrepostas à tradição da geométrica, né? Que é uma outra lógica de comportamento. O uso de pigmento preto, o outro é colorido, figuras animais, o outro quase não tem figura animal, é tudo geométrico. Então, essas transformações desses espaços e as escolhas específicas de cada grupo, e essas escolhas significavam ideias, memórias, conhecimentos, crenças e tudo mais. Santa Catarina, os povos de Florianópolis particularmente, agora a gente está dentro de uma ilha, um espaço completamente distinto dos outros que a gente viu, e um estilo geométrico. Existe uma tradição chamada de tradição geométrica, mas eu discordo com esta tradição, porque, na verdade, em todo lugar existe elementos geométricos. E isso não significa que esses elementos geométricos foram criados por mesmos grupos culturais. Pessoas que nunca se encontraram antes podem ter criado exatamente a mesma coisa, principalmente círculos concêntricos, ou seja, vários círculos um dentro do outro. Isso é normal, absolutamente normal. Isso é um elemento geométrico simples, por exemplo, porque aparece em qualquer lugar. Mas aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, esses elementos geométricos, mesmo esses zigue-zagues, eles são meio ondulados, são sempre arredondados, formas de onda. Pode ser, isso é uma hipótese que provavelmente nunca vai ser respondida, que é muita interferência do meio que elas viviam. Ondulações, ondas, água, tudo arredondado, todos os eixos sempre muito arredondados. Pode ser que isso tenha espelhado um pouco na forma que eles representavam e manifestavam. Pode ser, mas pode não ser, também posso estar completamente errado também. O que a gente sabe é, elementos arredondados, ondulados, bastante ondulado, e marca muito profundamente essa geometria, totalmente diferente da geometria que eu vou mostrar para vocês depois, do Mato Grosso, completamente diferente. E no Mato Grosso a maioria das representações que tem são representações geométricas, totalmente diferentes, são regras diferentes, né? São caligrafias, digamos assim, diferentes, e informações, conhecimentos e memórias muito próprios de cada povo, tá? Só para lembrar onde está Florianópolis, tá? Esses elementos, esses registros, esses painéis foram sempre dispostos sobre esse tipo de formação rochosa. Então, eu sei que não dá para ver, ali vocês estão vendo, porque ali foi inserido giz, para poder ver, tá? Mas aquilo ali está aqui. Eles são organizados nesses afloramentos em escada e tal, circulares. Sempre os afloramentos estão olhando para o mar. Nunca do lado de trás do afloramento está olhando para o meio da ilha. Sempre eles estão olhando, observando o mar. E aqui, como eu dei o exemplo, é justamente esse painel aqui, mas que os pesquisadores precisaram botar. A gente não faz mais isso, né? Porque pode dificultar algum outro tipo de pesquisa que a gente for fazer. Mas porque você não consegue fotografar, a gente consegue ver, porque são gravuras que, se a gente está no meio do dia com sol a pino, a gente quase não consegue fotografar. Então, é uma forma de visualizar. Mas ali vocês conseguem ver bastante bem. Tem uns quadrados com ângulos mais quadradinhos, às vezes agudos, mas tudo mais arredondado, ondulado, seguindo essas formas naturais da água e do mar e tudo mais, tá? Então, uma geometria muito particular de Florianópolis. Aí a gente entra no Mato Grosso, que foi onde eu estudei. Diversidade e originalidade. Originalidade não em relação ao resto do país, mas em relação a cada sítio do Mato Grosso. Então, a gente trabalhou numa região, a gente trabalhou em duas regiões, na Chapada dos Guimarães e perto de Rondonópolis, em Rondonópolis, numa área de proteção que chama Cidade de Pedra. Então, ela é bastante pequenininha, tem 164 sítios rupestres. E praticamente nada se repete em nenhum desses. E a gente, como arqueólogos, passar aqui a paisagem.
paisagem de Mato Grosso. Essa é a Cidade de Pedra, aqui parece uma cidade de pedra, por isso esse nome. Essa região que a gente trabalhou, Rio Vermelho, um rio importante, tá? Vários sítios arqueológicos. Bom, a gente como arqueólogo, como arqueóloga, a gente precisa de repetição para conseguir sugerir uma hipótese de pesquisa. Ó, vi esse símbolo nesse sítio, que está próximo da água, e um em cima da montanha tem um outro símbolo associado a esse. Aí daqui a pouco tem de novo o mesmo símbolo da água, daqui a pouco... Não, então peraí, então tem uma mensagem aí, é a mesma mensagem, possivelmente. Agora eu vejo aqui uma estrela, um círculo, um pássaro, não sei o que, eu falei assim, o que eles estão querendo falar? O que está acontecendo? Como que eu consigo transformar esses elementos em um conhecimento que a gente possa falar, olha, é um mesmo grupo que está andando, aparentemente parece que eles estão organizando essa paisagem, falando, ó, aqui é meu, aqui a gente passou. Mas se cada lugar é diferente, talvez, será que foi cada grupo diferente que passou? Porque eu sempre falo regras de composição, lógicas, os estilos que se repetem e tudo mais, e aqui a gente fica louco, maluco, eu fico absolutamente maluco porque eu não sei o que está acontecendo. Uma resposta importante é que, a partir do que a gente conhece das escavações, o que parece é que esse lugar do Mato Grosso era um lugar de passagem. Então, os povos que estavam no norte, eles estavam circulando e ocupando o continente e utilizando os rios, e o Rio Vermelho é um rio importante, e existem muitas evidências de cerâmica, de ferramentas de rocha e tudo mais, que mostra que esses povos ficaram pouco tempo lá e depois foram para outros lugares. Os sítios não tem muito material, é pouco denso, o que significa que as pessoas ficaram pouco tempo e foram embora, né? Talvez, pode ser. As pessoas estão passando, registrando e indo embora. Ou não sei. Então, aqui, bem apagadinho, é uma forma de uma tartaruga. Ali, um humano lagarto, que lembra um pouco lá a tradição agreste, mas esse rabo estranho, não sei. Aqui, uma metade de uma figurinha dando mão com outra, tá apagado aqui. Lembra Nordeste, a figurinha parece estar dançando, aqui várias figurinhas humanas, mas nada muito tipicamente igual ao que a gente viu em qualquer outro lugar. De novo, figuras humanas ou animais, lagartos, de novo, talvez uma tartaruga. Não é é muito esquemático demais para estar marcado estilisticamente. Ó, isso aqui, igual aqueles cervos de Minas Gerais. É o cervo que a gente está vendo de novo, esse mesmo cervo que a gente viu. Ou as pessoas aprenderam juntas, ou a mesma pessoa fazendo, ou tem essa mesma regra de construção. Aqui, não, parece que uma pessoa fez, aí depois uma outra, não sei. Esse que é o problema, a gente não sabe. E aí, os sinais geométricos. Como eu falei, os concêntricos são simples. Então, a gente vê isso aqui lá, a gente vê em Santa Catarina, a gente vai ver lá na Chapada dos Guimarães, a gente vê em todo lugar do mundo, né? Então, isso é um símbolo simples. Agora, esse aqui, que é muito fácil de ver. É um símbolo extremamente complexo, né? São organizações, são traços, depois tem uns círculos preenchidos, né? São coisas mais elaboradas, mais inventadas e com tempo maior, tipo, ó, vou fazer esse símbolo, que agora esse símbolo significa isso, aqui se chama Carolina, não sei, né? E aí o que acontece? Em nenhum sítio, esses símbolos se repetem. Esse símbolo está em um sítio, esses em outro, esses em outro, então a gente não vê, exceto um ou outro, a gente não vê, eles estão marcando aqui, com essa mesma organização desses dois símbolos, tem outro sítio, daqui a pouco tem outro, daqui a pouco tem outro. Não, só tem nesse e acabou. Aí a gente fica meio maluco, o que está acontecendo lá, né? Porque são símbolos extremamente complexos, extremamente bem pensados, organizados. Eles escolhem vários lugares de suporte, né? Desses afloramentos. Isso aqui é um abrigozinho, porque a gente vê que tem sombra, o sol está batendo, mas não se repete. É por isso que é a originalidade, porque cada sítio parece que não está dialogando com o outro. E aí, talvez, se a gente for pensar, então, qual que é a regra que os une? A regra que os une é que não tem regra nenhuma. Todo mundo faz qualquer coisa e todo mundo une dentro de vamos nos expressar livremente da forma que a gente quiser. Eu não sei. Mas é isso. Quando a gente vê repetição, ajuda muito a gente. Quando a gente vê, enlouquece bastante a gente não consegue entender nada. Esses são
fotos mais distantes de outros sítios. Aqui tem uma figurinha que ele é chamado de arqueiro, então acho que vocês conseguem ver aqui um traço mais escuro, e eu não sei se vocês conseguem ver um bracinho assim, e um traço para cá, parece que ele está segurando um arco assim, então chamamos de arqueiro. Símbolos geométricos, branco, de repente eu uso branco, lá no sítio Alvorada, aqueles símbolos também, e são extremamente complexos, sempre. Aqui tem uma figurinha que parece que está dançando, tradição Nordeste. Não é tradição Nordeste, certamente não é, porque tem muitos elementos que faltam. E o que é? Então a gente está nesse... O que é? O que está acontecendo aqui? Porque essas pessoas estão lá marcando, registrando, transformando esses espaços aqui, gravura, tá vendo? Gravura profunda, traços, ali parece uma arvorezinha, não sei se vocês conseguem observar, muitos sítios de gravura, todos únicos, todos absolutamente originais, mas o espaço intensamente marcado, é um espaço bastante pequenininho, 164 sítios que a gente encontrou, a equipe encontrou, eu fiz parte da equipe, e tem uma variedade muito interessante. E arqueólogo gosta de sistematizar e de dar nome, né? Quando a gente não consegue dar nome, a gente fica meio louco. Então, Cuiabá, aqui, ali a Cidade de Pedra, e aqui é a Chapada dos Guimarães, que foi o último lugar que a gente trabalhou. Aqui tem um sítio único, que é Santa Helena. Aqui que eu falei que é o Rio Vermelho, né, um rio bastante importante aqui de transporte, enfim, dos povos antigos. E a organização desses sítios dentro da Cidade de Pedra. Tá? E aí a gente vem para talvez o lugar que eu já vi na minha vida mais bonito, né, que eu já experimentei, que é a Chapada dos Guimarães. Quem nunca foi, vá, porque assim, é impressionante. Então a gente aqui tem o limite de Cuiabá e Chapada dos Guimarães, e os sítios que a gente encontrou, vários estão para baixo dessas depressões, e aqui mesmo os que estão em cima, eles estão dentro desses cânions e tudo mais. E aqui parece repetir um pouco essa lógica lá da Cidade de Pedra, que as ocupações são muito rarefeitas, tem muito pouco material, muito pouco sítio que a gente encontrou até agora. E qual que é a hipótese da coordenadora da pesquisa, que é a Verônica Vesolovich? Que as pessoas estavam morando para cima do platô, nas áreas onde são áreas extremamente irrigadas, onde tem lagos. Então lá tem grandes aldeias com potes cerâmicos e tudo mais. E aqui dentro, onde a gente encontrou os sítios rupestres, pouquíssima cultura material. Mas tem esses sítios de arte. Tá? Um pouco da paisagem. A gente tem sítios de artes com pinturas e com gravuras. Aí, os sítios de arte com pintura parece essa mesma lógica da Cidade de Pedra, cada um por si, vamos lá. Agora com gravura não, gravura parece que se repete, porque tem elementos geométricos complexos que a gente vê se repetindo mais de uma vez em diversos sítios. Tá? Então essa aqui é um afloramento que atrás do afloramento tem um sítio que chama Portão do Inferno. A gente sobe de Cuiabá para Chapada dos Guimarães. Esse sítio aqui, isso aqui é um sítio que tem umas gravuras que eu vou mostrar mais de perto. A gente tem essa vista maravilhosa, é um abrigo, com essa vista maravilhosa que também está justamente nessa subida, chegando de Cuiabá para Chapada. Então aquele afloramento que eu apontei é esse. Tá? Então vários riscos aqui gravados, super bem construídos. Aqui tem um círculo com um quadrado meio arredondado dentro, com traços aqui, traços aqui, traços aqui. Aqui outro quadrado, retângulo, com uma mesma conformação com esse círculo interno, com esses traços. Então, não são idênticos, mas lembram. E esse tipo de sinal a gente vê em um outro sítio, aqui da região de gravuras também, um paredão desse tamanho aqui talvez, vários desses sinais repetindo. É um negócio mais complexo, né? Não é um traço, não é um círculo concêntrico, é uma coisa que alguém pensou, criou e deu significado. E está lá de novo, e está em outro sítio, e daqui a pouco está em outro sítio. Bom, isso que parece que tem uma ideia aí andando. Enfim, a pessoa está andando e está levando a ideia com ela, ou o grupo está andando e está levando a ideia com ela. Tá? Nesse bloco, que é um bloco assim, mais ou menos dessa altura, numa face tem isso, aí depois a outra face tem esses riscos também. Aqui parece que eles usaram a concavidade da rocha e fizeram os dedinhos, tá? Só gravura, não tem um pigmento, não tem uma pintura.
a Lapa do Frei Canuto, o sítio fica aqui em cima, 3 horas de caminhada. Eu quase morri nos primeiros 10 minutos. Aí eu lembrei da foto que eu vi e falei, não, eu vou até lá. Fui uma vez, nunca mais voltei. A gente só volta, vamos de helicóptero. Helicóptero eu vou. Deve ter uns 50 metros de extensão. Aqui tem umas figurações animais mais realistas também. Não sei se você consegue ver, está muito fraquinho, porque lá é muito fraquinho também. Aqui tem 2 pernas, aqui tem um barrigão, mais 2 pernas, a cabecinha parece um cervídeo, tá? Aqui um tatu, tá? O rabão para lá e umas peçonhinhas aqui. Então é um sítio também bem monumental, ave, um pássaro assim de asa estendida, com as penas. Aqui uma ema, talvez, comprida, o pescoço, o bico, o corpo, a perna, o pé. Tá? Alguns cervos, veados, alguma coisa assim. A gente consegue identificar um pouco esses animais, não são realistas e não são tão realistas quanto os de Minas, mas não são extremamente esquemáticos. E uma quantidade absurda de sinais geométricos. Como eu falei, círculos concêntricos, normal, é normal, até qualquer lugar tem, mas que não é menos significativo, né? O que eu quero dizer é que esse tipo de elemento a gente não pode usar para pensar nessa lógica de uma ideia andando, porque a gente vai lá para Santa Catarina também tem. Então essa ideia foi lá para baixo? Certamente não. É a cabeça humana que pensa em formas semelhantes. A gente tem que pensar a partir de elementos mais complexos e essas representações mais complexas sendo utilizadas em vários e vários outros lugares. Então parece que aqui é o mesmo grupo que produziu isso, viajou, veio no outro lugar e falou, estamos aqui também. Aí viajou, aqui também a gente veio, aqui também. Não sei, né? Aparece mais ou menos isso. E aí a gente vai criando esses contornos desse território que eles vão criando. Territórios associados a essa tradição do Mato Grosso, que não existe ainda um nome, a tradição do Nordeste, do Agreste, do Planalto, grupos culturais se manifestando de forma humana. Todo mundo, até hoje, a gente pinta o nosso nome, estive aqui, ou as pichações nos muros, os grafites, tudo isso são formas de manifestações simbólicas que a gente continua fazendo. Eu adoro essa parte da arqueologia urbana, inclusive eu trabalho bastante com meus alunos nessa arqueologia urbana, picho, grafite e tudo mais, mas que a gente vem reproduzindo isso ao longo da nossa existência. Os motivos, os significados, o tipo de evento, ritual, tudo muda. Um podia ser um evento religioso, outro podia, ser um evento, social, de passagem de um momento da idade para outro, de criança para adulto, não sei. Cada um com sua própria forma de comportamento, de ideia de se manifestar e de estar num espaço, modificando eternamente, no caso, aquele lugar, né? Cada um, às vezes, utilizando símbolos parecidos, muito provavelmente com significados diferentes, com ideias diferentes, com maneiras diferentes de se expressar, né? E aí, depois que eu montei essa apresentação, eu já venho trabalhando um pouco nessa apresentação, porque como eu ficava muito focada no Mato Grosso, eu queria entender um pouco mais o resto do Brasil, né? Afinal de contas, eu estudo arte rupestre. E aí eu comecei a ver como que ficou interessante que, quando a gente está norte e nordeste do Brasil, existe uma quantidade muito grande de representações de figuras humanas, principalmente, animais também, geométrico sempre existe, mas o tema principal são figuras humanas. Então a gente vê variações estilísticas, formas diferentes de narrativa, mas com o uso principal de figuras humanas. Aí a gente vai abaixando, começa a aparecer mais animais, a gente tem uma quantidade importante de animais no Mato Grosso, em Minas Gerais bastante grande. Ainda que nesses 2 espaços a temática de sinais geométricos seja muito grande, seja muito importante, e a gente vai descendo para o sul do Brasil, praticamente só figuras geométricas. Aqui em Santa Catarina a gente ainda vê alguns humanos estilizados, alguns animais estilizados, a gente chega no Rio Grande do Sul, é praticamente só geométrico. De repente a gente pode associar que são geométricos com ângulos bastante finos, parecendo tridígitos, ou seja, patas de ave,
Pode ser, e aí isso seria mais o figurativo do que o geométrico. Mas são sinais assim, sinais. A gente vê pouquíssima figuração que seja de natureza, que é o biomorfo, de animais, o zoomorfo, ou de humanos, que é o antropomorfo. E aí tá, o que isso significa? Eu falo, não sei, eu não faço a mínima ideia, teria que perguntar para eles. Mas ele mostra para a gente uma coisa muito clara, que minimamente a gente pode entender como que foram essas escolhas desses povos, como que esses povos decidiram marcar esses espaços, né? Qual foi a temática principal tratada, como que eles observavam seus espaços, como que eles relacionavam seus espaços e foram organizando, e cada uma com uma forma bastante específica de se exprimir, de se relacionar, e uma memória que foi registrada e que eles, claro, sabiam identificar os seus significados. Os significados para a gente se perdeu. Agora, a gente consegue, a partir dessa análise visual, formal, tipológica, compreender como que eles moldaram todos esses espaços ao longo das suas permanências e existências nesses lugares. Tá? Diga. Você tem ideia, conforme a leitura desses desenhos, né? Tem ideia se esses grupos foram de cima para baixo, de baixo para cima? Existe essa ideia de evolução? Então, não, a gente não consegue, porque isso se relaciona muito também com a lógica de ocupação do continente e ocupação do Brasil. E a gente tem algumas hipóteses, algumas já comprovadas, outras a gente ainda está entendendo de como foram as chegadas, né? Então a gente sabe, certamente, uma coisa que a gente sabe já com certeza é que há 12 mil anos, 13 mil anos, teve uma chegada por cima lá na Beríndia, lá no norte da América do Norte, né? E aí foram descendo. Mas a gente sabe que teve uma chegada mais antiga, de 18 mil anos, no sul da América do Sul. Que eles não chegaram por cima, é claro, porque se eles chegassem por cima, teria sítio mais antigo de cima. Então, eles chegaram por baixo. E aí, se eles chegaram por baixo, eles chegaram pela costa, eles chegaram pelo mar, né? De alguma forma, chegaram pelo mar. O Haiti, uma coisa assim, não vieram. Eles precisaram ter vindo por mar e não ter passado por esse corredor de gelo, né, aberto da Indonésia. Eles... Como tem sítios mais antigos no sul da América do Sul, então eles chegaram por outra rota, e certamente por mar, no momento que o nível do mar era mais baixo, então não é que eles navegaram grandes espaços, mas ilhas em ilhas em ilhas, até chegando lá a 18 mil anos no Chile, por exemplo. Então, mas existem vários estudos sobre a dispersão dos povos, principalmente os Tupi, Guarani e tudo mais, que têm focos importantes de início no norte e foram descendo. Tá? Mas a gente ainda não sabe efetivamente como todas essas dispersões aconteceram. Então a gente não tem como dizer que veio do norte para o sul, do sul para o norte, do leste para o oeste, da onde para onde. Né? E é uma pergunta que ainda vai demorar um tempo para responder. Por quê? Porque a gente precisa de encontrar mais sítios que deem mais dados para a gente conseguir responder, enfim, essa questão que é talvez a principal questão da ocupação do continente, é justamente como que foram feitas essas rotas. Porque aí já vem a pergunta, né, que é meio difícil de falar. Tem evolução, né? Depende do que você entende como evolução. Na verdade, a gente evita usar a evolução em termos de pior para melhor, né? Por exemplo, não existe uma lógica de representações realistas serem mais recentes e as esquemáticas mais antigas, porque existe um processo de aprendizado. Inclusive ao contrário, quando a gente vai lá para o Paleolítico, as grutas de 30 mil anos, de 18 mil anos, são aquelas que têm as representações mais realistas. Quando a gente vai vindo, enfim, mais recente, vai chegando no Neolítico, por exemplo, a representação realista quase que some e é praticamente tudo representação esquemática ou geométrica. Então, a lógica que a gente pensaria invertia. Não, é mais escolha, porque há 30 mil anos, há 60 mil anos, o cérebro humano já era capaz plenamente de criar representações absolutamente realistas.
Mas isso não acontecia em todo lugar, o que significa, para a nossa perspectiva, é que é mais escolha do que capacidade cognitiva. Então, há 100 mil anos o cérebro humano já estava pronto igual ao nosso. Vai desenhar, vai representar de uma forma ou de outra, aí é escolha. É claro que uma pessoa ou outra podia não saber desenhar, mas como grupo humano, enfim, grupo cultural, já tinha plena capacidade de representar, fazer representações extremamente realistas. Então não tem essa lógica, é mais uma lógica de escolha. O que facilitaria se fosse assim, porque a gente falava, então começou daqui e foi para lá. Mas não é, infelizmente não é. Tá? Bom, na verdade eu terminei. Se a gente pode até abrir para mais perguntas, é muito interessante. Eu queria agradecer novamente, por favor. No início da palestra, você mostrou aquela pesquisa em que ela compara as pinturas com a cerâmica. Existe alguma datação, assim, na mesma época, ela consegue... Ela, nessa pesquisa dela, ela conseguiu... Na verdade, assim, o que a gente pode datar é a cerâmica, porque a cerâmica, a gente tem um método de datação da cerâmica. O que ela fez foi o que a gente chama de datação relativa. Ou seja, a gente data a cerâmica e, através no caso, uma análise estilística, ela sugere que foram as mesmas pessoas que fizeram a cerâmica que fizeram essas pinturas na parede. Tá? Por que ela sugere e não afirma? Porque pode ter sido um grupo que fez as pinturas nas paredes, foi um grupo lá, foi embora. Daqui a pouco, um tempo depois, chegou um outro grupo, viu aquilo, gostou e começou a fazer cerâmica. Né? Mas é mais ou menos então da mesma época. De acordo com a proposta de comparação estilística, sim. Mas sem uma garantia de que foi certamente, porque como a gente não consegue datar as pinturas, a gente não consegue afirmar. A gente consegue afirmar uma cronologia da cerâmica, mas não da pintura. Aí, através de uma análise estilística, igual a mesma análise que a gente faz, por exemplo, no contexto das cerâmicas gregas. Elas não foram todas datadas. Uma ou outra foram datadas, mas todas aquelas cerâmicas de figuras negras, com a pasta cerâmica X que foram feitas em Atenas, é do século VI. A partir do século V começam a aparecer as figuras vermelhas. Então, tudo que é figura vermelha é do século V. Só que elas todas não foram datadas. Uma ou outra foi datada, o resto tudo foi datado a partir dessa forma indireta, que é uma datação a partir do estilo de composição daquelas representações. Então, não se sabe muito bem ao certo, mas a hipótese dela é que sim, que foram os mesmos grupos que representaram essas imagens. Sim, por favor, logo no início da palestra, você mostrou uma imagem que é de um animal bem grande, deitado assim, e eu notei, não sei se notei certo, uma figura humana muito alta, muito grande aqui, próxima à esquerda do animal. Aquele que você fala da perspectiva. E bem no início, foi bem no início da sua... Se não me engano, acho que é isso. Bem no início. Bom, de qualquer modo, eu não sei se eu interpretei bem, mas eu achei que fosse uma figura humana bem alta. Isso existia, né? Existia. Então, mas então não me esqueci. Eu também vi isso, aí eu gostaria, lembrei que eu também queria comentar a respeito. Por que essa figura humana? Por que essa figura humana tão grande? Novamente, por escolha dos artistas e das artistas, enfim, você tem dentro dessa lógica da comunidade, vamos trabalhar com as nossas regras, então a gente só faz figurinha pequenininha. A gente não, a gente só faz figuras grandes, é claro que eu estou exagerando para provar o ponto, né? Mas como eu estava comentando, é mais a escolha mesmo, a escolha de estética, né? Representações de figuras de tamanho natural. De tamanho natural aqui no Brasil eu nunca vi, mas grandes, assim, no meu tamanho, existe. Mas normalmente menor, é fácil, não ser do meu tamanho. Metade do meu tamanho, aquelas do Agreste que são todas paradas, são grandes, metade, assim, 1 metro talvez, 60 centímetros, não sei, enfim. Então, a explicação vem mais a partir dessa lógica de definição
feita, realizada dentro de um grupo, ó, a gente trabalha assim, a gente faz dessa forma, as nossas regras de fazer são desse jeito. Então, vai lá e representa a gente em algum lugar, ou representa as nossas ideias. Então, é mais em termos de escolha. Agora, certamente, a gente sabe que essa escolha tinha um significado. Então, de repente, essas figuras humanas grandes têm um significado, sei lá, religioso ou ritual, poderia ter. É porque a gente não sabe, a gente não tem como dizer. Mas pode ser que todas as figuras grandes são deuses, todas as figuras pequenas são humanos. Pode ser. Como, por exemplo, a escolha de uso de cores, voltando na arte grega. Então, tudo que é dourado, todas as esculturas que eram pintadas de pele com coloração dourada, eram relacionadas aos deuses e às deusas. Os humanos não utilizavam os dourados. As mulheres eram pintadas de branco pálido. Os homens eram pintados de preto ou vermelho. Então, escolhas de cores específicas que têm os seus significados específicos, mas que a gente perdeu. A gente não sabe. Não da Grécia, a Grécia a gente sabe, mas aqui a gente não tem como saber. Então, a gente tem como sugerir, porque o que a gente sabe, o que a gente entende é que tinham significados. Então, foram feitos de determinada forma por um motivo. Não foi aleatoriamente, igual a gente fica desenhando, quando está falando no telefone, fica desenhando. Não, é conscientemente. Aquilo tem um significado e está ali por um motivo. A gente só não sabe que motivo é esse. Eu tenho mais 2 perguntas. E os raios na cabeça? Os raios podem, por exemplo, ser representações de chapéu, de tocada, de penteado, ou pode ser representações de atributos àquele elemento, né? Por exemplo, Zeus tem, né, o raio, né? Poseidon, o tridente. Pode ser um atributo específico àquele ser, né? Ou pode ser algo específico, figurativo mesmo, é um cabelo, é um penteado. A gente, no contexto africano, a gente vê muito isso. Às vezes, quando não tem definição muito grande do corpo humano, tem umas cabeças redondas muito grandes em relação ao corpo. Isso pode ser um penteado, por exemplo, pode ser um tocado, um chapéu, algum elemento que transforma, enfim, uma figura normal numa figura supernatural, algo assim. Pode ser, né? E a Cidade de Pedra, ela é acessível apenas a pesquisadores? Então, eu não sei como está, porque assim, não é uma área turística, né? Construída para visitação turística. A Cidade de Pedra fica dentro da Fazenda Verde, que é uma fazenda do Paulo Basso, que é uma fazenda de produção de soja. E aí eles fizeram uma app lá. Quando a gente trabalhava lá, visitantes iam lá e tal, certamente, imagino eu, que se entrar em contato com a Fazenda Verde, imagino eu que eles permitam entrar. Mas não é uma área que foi preparada para receber turista, por exemplo, como na Chapada dos Guimarães, por exemplo. Que, aliás, na Chapada dos Guimarães para o passeio natural, e não para o passeio arqueológico, que é o que a gente deve começar a fazer agora. Mas, por exemplo, como está na Serra da Capivara, absolutamente perfeito. O turista vai lá, se sente no melhor lugar do mundo. Assim, você tem passarela, você tem todos os elementos de... Assim, os barão, aí você pega carrapato e fica complicado. aquilo lá sabe onde está um cheio, tem uma cheia Vamos lá. Tudo bom. Tenho 2 perguntas. Um interesse mais pessoal em etnoastronomia, arqueoastronomia. Se você se deparou com alguma coisa disso, ou alguma dica que você possa dar, algum sítio mais importante, e se algumas dessas imagens que a gente viu, há alguma hipótese sobre algum signo cosmológico, etc. Então, aqui em São Paulo, alguns sítios que parecem remeter a uma constelação, a um mapa de constelações e tal, existem algumas interpretações antigas que sugerem que poderiam ser mapas estelares e tudo mais. Normalmente, quando a gente vê esses elementos raiados ou mais ou menos estrelados e tudo bem, a gente interpreta como sendo constelações. Mas a gente não tem como garantir que essas pessoas representavam o Sol, a Lua, as estrelas da forma que a gente representa. Até porque a gente fala, representa um Sol. Pensa num desenhinho de Sol, pensa na cabeça de vocês.
O que vocês pensaram? Provavelmente, imagino eu, um círculo com raiozinhos. Agora uma estrela, pensa numa estrela. Todo mundo pensou talvez aquela estrela assim. Agora Sol é uma estrela, no caso. Então a gente representa o Sol de uma forma e a estrela de outra. Então são convenções. É quase uma convenção mundial, mas são convenções. Então a gente inventou que a estrela é de 5 pontas e o Sol daquele jeito. Isso a gente representa assim. A gente não tem, considerando que a gente perdeu essa memória, como garantir que essas pessoas fizeram aquelas representações pensando numa representação de constelação de mapa estelar. Pode ser. Eu, normalmente, não trabalho com isso porque, na verdade, a gente tem uma falha aí, um vazio de informação que a gente não consegue recuperar. Então, assim, que eu saiba, para falar a verdade, eu não conheço ninguém que trabalha, mas, enfim, lendo sobre a arte rupestre de São Paulo, eu já vi isso, sugerindo que poderiam ser constelações, mas existe bastante trabalho em arqueologia com isso, principalmente quando a gente chega em contexto não exatamente com uma documentação histórica e tudo mais, mas, por exemplo, contexto micênico, minoico, que, enfim, já tem uma outra forma de organização e construção. Inclusive, um amigo meu estava orientando um aluno para trabalhar com essa questão de constelação, mas em contexto minoico, né? Aqui, sim, certamente vários sítios e vários locais que parecem remeter aos nossos olhos constelações vêm sendo interpretados um pouco nesse sentido, mas é muito difícil, porque, na verdade, é uma interpretação nossa e não necessariamente deles, né? Das pessoas que fizeram. Tá. Você enfatizou bastante diversidade, né? Assim, mas haveria algum ponto, se você pode pensar assim, o que caracteriza essa arte rupestre brasileira, até em distinção em relação a outras artes rupestres? Assim, a gente poderia ter alguns traçados em algumas linhas. Se a gente pensar em arte rupestre específico, né, esse contexto de arte rupestre, é difícil, assim, porque até porque o Brasil é muito grande, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a arte rupestre de uma região específica, né? Se a gente pensar na arte rupestre só da Amazônia, como a Amazônia fosse um país, a gente fala, nossa, esse país aqui é tudo muito igual, tudo muito parecido, mas é porque tinha. Então, na Amazônia, no caso, tem isso. Quando a gente pensa na Europa, é um contexto muito menor, né? Quando a gente pensa numa arte rupestre geral do Brasil, é porque a arte rupestre, de maneira geral, no mundo, ela é mais esquemática, de maneira geral. Não que não existam... na África do Sul tem sítios absolutamente realistas. Mas, de maneira geral, é mais esquemático, tem um uso muito, muito grande de sinais geométricos. Figuras humanas são bem representadas dependendo das regiões. Então, nos Estados Unidos tem umas figuras humanas de tamanho natural, realmente, muitas, muitas figuras humanas, mas mais parecidas com essas da Amazônia, assim, não estilo, mas, enfim, quadradinhos, assim, com cabecinhas e tudo mais. Então, é muito difícil definir uma característica específica da arte rupestre brasileira. Eu acho que ela se insere muito bem numa característica mundial. E aí, quando a gente vê sítio por sítio, a gente consegue ver essas diferenças. Então, tem sítios que têm representações extremamente naturalistas, realistas, mas, de maneira geral, fica mais nesse espaço do esquemático e da super simplificação do corpo humano e do corpo animal. Tracinho, rostinho, 2 pontinhos e deu. O que, na verdade, é um momento cognitivo muito mais evoluído, talvez. Uma coisa é você copiar a pessoa, você tem que ter habilidade, mas copiar a pessoa do jeito que ela é. O outro é você tirar toda a essência dessa pessoa e botar 2 traços e falar, essa pessoa é aquela, né? É isso que eu ia comentar. Ali em cima aparecem esses esquemas, né? Eu fico achando que é gente atual que fez aquilo, porque é tão simplório, na verdade, em comparação a outros trabalhos da pintura rupestre.
É engraçado eu achar isso. Mas isso eu acho que é mais uma lógica da nossa educação e até mesmo da proposta da construção da inteligência da criança, por exemplo, de Piaget, né, que começa nos estágios iniciais, fazendo círculozinho, pontinho, até conseguir criar uma figura humana. Quando, né, uma criança é capaz de construir uma figura humana, ela já está no momento de desenvolvimento cognitivo mais avançado, claro. Mas a gente não pode usar isso para interpretar a lógica da evolução da humanidade. Porque a partir de 100, 200 mil anos atrás, o cérebro, já existia o Homo sapiens sapiens igual a gente, igualzinho. O cérebro, estruturalmente, é igualzinho ao nosso. Há 100 mil anos atrás, há 200 mil anos atrás, é igualzinho. O que muda é a cultura, na verdade, é todas as vivências, experiências, que hoje a gente tem todo o conhecimento anterior e ele é moldado pela cultura, né? Mas há 100 mil anos, o ser humano já era capaz, um ser humano adolescente que seja adulto, que era capaz de desenhar figuras humanas, já era capaz de desenhar figuras humanas realistas. Né, dependendo da idade que a pessoa estava, ela já tinha essa capacidade. Então, a questão de se entender realismos e figuras esquemáticas e tudo mais, vem mais na lógica da escolha dos grupos e não da habilidade cognitiva de inteligência dos grupos. E a gente pensando como grupo, porque tem gente que sabe desenhar perfeitamente bem, tem gente que não sabe, mas a gente como grupo sabe, né, fazer representações extremamente. Então, esse tipo de representações já vem sendo feitas há muito tempo, e aí querer esquematizar ou querer representar realisticamente são escolhas. Tem até a carinha lá que todo mundo faz agora, do sorriso. Do emoji e tal, do que... Tem. Na verdade, talvez os emojis são inspirados nisso aí. Mas é claro que uma criancinha, né, de 2 anos vai desenhar aquela carinha. Ela não tem capacidade de fazer uma representação absolutamente realista. Quando ela chega a uma determinada idade, já tem. Se a pessoa, o indivíduo, vai conseguir fazer ou não, aí é questão do indivíduo, mas a questão de cognição já tem. E aí, porque assim, talvez isso facilitaria para a gente. Né? A gente fala, os mais esquemáticos são mais antigos, os mais realistas mais recentes. E para a arqueologia super facilitaria, a gente vai ficar datando tudo, mas não é, porque tanto que em 35 mil anos em Chauvet são representações extremamente realistas, ainda que por contornos. 18 mil anos em Lascaux, 20 mil anos em Altamira, absolutamente realista. Então a gente não tem... Isso que eu falo, são pinturas de alto padrão, para mim é tudo muito padrão. E quando eu vejo um emoji, eu falo, não é possível, uma pessoa contemporânea lá fez a tinta e escreveu em cima, sabe aquela carinha quadrada? Tem jeito de vocês saberem que aquilo lá não é um grupo que falsificou? Tem jeito. Até porque assim, tem um sítio lá em Goiás, que é a Gruta das Araras, em Serranópolis, que tem umas araras até bastante realistas e tal, e círculo concêntrico sempre. E a gente consegue ver, porque teve um segurança em um momento X do sítio, que achou que as figuras estavam apagando e ele resolveu reavivar. E aí ele pegou o urucum e pintou uma parede. Então a gente consegue ver, claramente, a gente chega e vê que uma parte o pigmento é mineral, antigo, e o outro é um urucum mais recente. Então a gente consegue ver, tá? Então a gente consegue perceber o que é mais recente e o que é mais antigo. A gente não consegue necessariamente datar efetivamente esse pigmento porque é um mineral. Aproveitando essa questão sobre a datação, que ferramentas tecnológicas que se tem hoje, assim, porque parece que datação é um grande tema, né, na arqueologia. Então, carbono 14, para mim, assim, é uma coisa muito mitificada. Como é que se data hoje e qual a precisão que a gente consegue chegar com esses instrumentos com os quais vocês trabalham? Tá. Então, o carbono 14 é o que menor precisão tem. E tem que ser feito com carbono, né? Com elementos que já foram vivos em um momento, né?
E aí tem outras formas de datação, como a termoluminescência, que na verdade são máquinas gigantescas, que ocupam lugares gigantescos, mas a gente, por exemplo, para datar um pigmento de uma pintura rupestre, desde que seja, no caso do carvão, a gente tira um grãozinho, e esse grãozinho vai ser datado com uma precisão bastante alta. É claro que a gente não pode fazer uma datação só, a gente tem que fazer alguns testes, porque veio essa datação de 50 mil anos, pronto, é 50 mil anos. Não, porque pode dar errado. Então, a gente tem que tirar algumas amostras e aí passar pelo mesmo processo e, de preferência, em laboratórios diferentes. E aí, as datas... E vão vir... muito provavelmente, nunca vai ter, tipo, 10.553 num, 10.053 em outro, 10.053 em outro. Vai ter uma variação. Aí, a gente faz a média e fala, mais ou menos essa data, mas tem precisões bastante importantes. E a gente data, além de material orgânico, a gente data sedimento. Então, e seria a mesma lógica do carvão. Então, o carvão se conta quanto tempo esse ser que um dia foi vivo deixou de produzir o carbono 14. E aí, o sedimento é a mesma coisa, só que ele precisa estar em escuridão total. Então, ele não pode receber a incidência do solar. Então, a gente tira um pedaço de sedimento dentro do corte. Imagina, a gente está aqui com uma quadra de escavação, lá de, sei lá, 1 metro, tá? E tem material aqui em 1 metro. Então, a gente enfia lá um cano para dentro do corte, que a gente fala, tira um sedimento lá do meio escondido, no escuro, pega esse sedimento, aí data quanto tempo esse sedimento deixou de receber a luz solar, porque em um momento esse sedimento estava no sol, porque o material arqueológico está lá. Aí a gente data esse sedimento e aí, relativamente, a gente data esse material arqueológico. Isso foi feito lá no Mato Grosso, do outro lado do Rio Vermelho, que teve uma datação de 9 mil anos. A gente datou o sedimento e aí aquele material arqueológico que estava no contexto desse sedimento tem essa datação relativa de 9 mil anos. Em quanto tempo deixou de receber luz solar? Eu tenho 2 perguntas. Num dado momento da sua apresentação, você falou de representar mulheres com uma cor mais clara e homens com cor preto ou vermelho. Uhum. E eu não sei se você estava se referindo à Grécia Antiga. Tá, E a minha segunda e última pergunta existe alguma especulação, hipótese de quanto tempo esses povos dedicaram o seu tempo a fazer arte rupestre? Uhum. Bom, então, a primeira pergunta eu estava me referindo à Grécia, assim, e tanto que tem um trabalho que eu acho genial, que é o mito da Grécia Branca. Porque hoje, quando a gente pensa no ideal democrático, né, é tudo branco, né? Aquelas esculturas... E elas nunca foram brancas, elas sempre foram pintadas com muita cor, como a gente pensa, por exemplo, numas esculturas do Médio Oriente, tudo mais, muito vermelho, azul, verde e tal. E o branco era só utilizado para representar doente e mulher. Mulher não tinha um bom espaço lá na Grécia Antiga, assim como hoje em dia, né? Mas então, o branco não era uma cor positiva para o grego e se transformou ao longo da história numa cor positiva, né? Então, o branco normalmente era representado para doenças e para mulheres, e que ficavam dentro de casa, reclusas e tal. É claro, a mulher cidadã com dinheiro suficiente para não precisar trabalhar no campo, né? Que morava no espaço urbano e tudo mais. E os homens que iam para fora, faziam, né, a política, não sei lá o quê, tinham pele mais queimada e tal, dourado, vermelho, preto, tudo mais. Mas eu estava me referindo especificamente à Grécia, mas às vezes a gente pode pegar as ideias de um lugar e falar, e se aqui fosse também? A gente não necessariamente consegue responder, mas é uma sugestão, uma hipótese de pesquisa, por exemplo. Será que a figura vermelha não, porque no fundo na arte rupestre é tudo vermelho, mas quando a gente vê essas questões de diferença de tamanho, às vezes, coloração, tem que primeiro avaliar se não descoloriu ao longo do tempo. E se não descoloriu, será que a cor também era significado? Será que a cor significava isso? É claro que em sítios que tiver uso de muitas cores, porque normalmente só vermelho, né? E sobre o tempo, na realidade,
existe bastante desses estudos em contextos da África do Sul, na Europa. Existe também mais a respeito de construção de estatueta. Então, nos sítios do meridional, no sítio do sul do Brasil, dos concheiros, que a gente chama de sambaqui, existem um tipo de escultura que chama zoólito, que são esculturas de animais, super realistas também, super realistas. E aí tem, efetivamente, uns estudos do arqueólogo chamado André Pruz, que é professor aposentado lá da UFMG, de Minas Gerais, e que ele trabalhou com essa questão de quanto tempo demorava para fazer, por exemplo, uma escultura desse tamanho. Na verdade, eram questões de dias, assim. Os mais elaborados são questões de dias, assim. Mas começa a lascar, depois a picotar, depois pole, enfim. Aí usa mais ou menos um tempo de alguns dias. Não chega a ser meses, assim. Mas tem esculturas grandes, esculturas menores. Mas da arte rupestre eu nunca vi. E assim, tem uns, assim, painéis imensos podem durar muito tempo para serem feitos, mas cada elemento separado, rápido, principalmente esses mais... Não, era isso que eu queria saber, porque tem muitos painéis grandes que, na verdade, foram diferentes levas. Pode ser, revisitados e pintando, veio um, depois Não necessariamente um painel foi feito numa levada só. Queria só fazer um rápido comentário, porque justamente no caso da Grécia Antiga, você vai ter a teoria, inclusive Aristóteles, né, que vai diferenciar homem e mulher pensando nos elementos primários, né? Então, a mulher seria úmida e fria, o homem seria quente e seco, logo mais inteligente, né? Racional. E isso mesmo aplicado para o caso da laninha. A gente sabe, El Niño, laninha. Laninha, ela traz mais chuva. O El Niño traz mais calor. E os furacões também, sempre associados eram normalmente associados a nomes femininos. Um jogo duro, Essas figuras, elas estão ao ar livre? Como é que elas não desapareceram? Não desaparecem, é impressionante, mas enfim, algumas sim desapareceram. Elas se preservam bem, o tipo do pigmento, né? O pigmento mineral, não tem outro, assim, tem um tratamento específico na construção do pigmento quando você transforma uma rocha em pó e transforma ele numa tinta e pinta. Mas esses estão lá e o que as pessoas pegaram a rocha e pintaram direto estão lá também. Então tem uma conservação importante. E assim, é claro que a localização, se a parede está muito virada para o sol, se tem muito vento, claro que vai desgastar muito mais de outra que está virada para o outro lado, que não recebe muito sol, está sombreado, tal. Mas tem uma conservação importante. E isso é um fato importante que a gente precisa levar em conta quando a gente fala sobre as cores em arte rupestre, porque eu comentei, mas assim, antes de chegar e propor qualquer hipótese, que o vermelho é X e o lilás é Y, primeiro tem que ver se o lilás uma vez não foi o vermelho, porque pode ter se desgastado. Na Serra da Capivara tem um sítio que chama Toca do Viadinho Azul, porque em determinados momentos do dia parece que ele é azul, mas não é azul, é preto. Mas como o pigmento foi desgastando e a incidência solar, e a cor é relativa, né? O branco que está aqui é diferente do branco que está lá fora e é a mesma tinta, né? Então, antes de falar, nossa, viadinho azul deve ser uma cor importante. Não, porque não era nem azul, sempre foi preto, né? Então, primeiro entender essa lógica e aí depois sugerir hipóteses semânticas que seja de interpretação. Bom, estamos encerrando agora a palestra, né? Acho que a fala também é cita muitas questões, todo mundo fica mobilizado, né? Então, primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês no nosso programa de Céu, nessa manhã. Também agradecer ao patrocínio da Mercer e da Marshall McLennan pelo Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Também quero aproveitar a oportunidade e convidar vocês a visitarem a exposição atual, foi inaugurada no mês passado, chamada Rio de Janeiro, século XIX e XXI, com a curadoria do Paulo de Freitas Costa, curador aqui da Casa Museu, a Janaína Damasceno, com a curadoria adjunta da Ana Paula Rocha,
E, então, enfim, caso vocês queiram visitar, é só sair aqui à primeira direita e também visitarem a casa. E hoje, às 5 horas da tarde, a gente vai ter um espetáculo musical de jazz. Então, fica o convite para vocês também. E, é claro, acessarem as programações que tem com a gente. Obrigada, gente. Bom dia. Obrigada.